Você olha para uma pessoa rica, para uma pessoa inteligente, para uma pessoa que é muito bonita e você pensa que é inferior, que é incapaz, que você não tem chances nessa vida e que você nasceu para ser um perdedor. Você tem tanto esse pensamento que você pensa assim: não vale a pena nem eu me esforçar, porque o fato é que eu nasci para ser um perdedor. Se você pensa assim, fica comigo até o final desse vídeo, que a palavra de hoje é sobre isso. A disciplina vence o talento. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. E entrando direto no assunto, que a disciplina vence o talento, nesse capítulo 12 de Provérbios, nós estamos gravando 31 lições para a vida com base nos capítulos de Provérbios. E hoje nós estamos tratando da lição número 12, que é a disciplina vence o talento. No capítulo 12, no versículo 1, nós lemos assim: o que ama a correção, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Existem algumas versões que dizem assim: o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. E é com base na questão da disciplina que nós estamos gravando esse vídeo, que a disciplina ela vence o talento. A disciplina significa fazer sempre uma rotina e você buscar cada vez mais aperfeiçoar aquilo que você realiza. Quando você faz uma coisa de forma rotineira, quando você faz uma coisa de forma reiterada e repetida, você consegue perceber cada dia mais e mais o que está errado e você consegue corrigir cada vez mais e mais aquilo que você vem fazendo. E à medida em que você corrige o curso da sua vida, naquilo que você está sendo disciplinado, você vai melhorando, melhorando. Existe um lema que fala que nessa vida você precisa ser a sua melhor versão. Não importa se a outra pessoa é mais rica, se a outra pessoa é mais inteligente, se a outra pessoa é muito bonita, se a outra pessoa tem alguma habilidade que você olha para ela e pensa, ela é melhor do que eu. Se você conversar com muitas dessas pessoas que são ricas, que hoje são inteligentes, que hoje são muito bonitas, muitas dessas pessoas vão dizer a você que não era assim há 10 anos atrás, que não era assim há 20 anos atrás, que elas entraram num processo de autoconhecimento e que elas ficaram todos os dias corrigindo a rota da vida delas, até elas conseguirem chegar aonde elas chegaram. Um atleta não se faz do dia para a noite. Um atleta começa na infância com treinamentos muito básicos. Um maratonista que corre lá os 42.195 quilômetros começa sua maratona correndo talvez 1 ou 2 quilômetros, depois 5, depois ele aumenta para 10 até chegar a 21 e ele vai insistindo nos treinamentos até que ele consiga alcançar resultados melhores. Talvez você não nasceu em uma família rica, em uma família cristã. Talvez o seu pai e a sua mãe tenham dito para você que um aborto seria melhor do que você ter nascido. Talvez o seu próprio pai, a sua própria mãe falaram ao longo de anos que você não nasceu pela vontade deles, que você não foi planejado. Mas pense, você venceu. Você é uma semente que no meio de milhões de sementes venceu e você rompeu e você está aqui para vencer. Se você caiu aqui nesse vídeo e alguma vez ouviu esse tipo de palavra do seu pai, da sua mãe ou das pessoas que estão à sua volta, considere: Deus é o Pai de todos. É Ele que dá a vida. E Ele te formou à imagem e semelhança dEle. Está em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 até o versículo 28,
várias mensagens que falam que você foi formado à imagem e semelhança dele e você está aqui para dominar sobre todas as coisas. Você talvez não saiba para que você nasceu, mas Deus já falou a seu respeito que você nasceu para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra. Você nasceu para vencer, você nasceu para ser feliz, você nasceu para ter uma vida digna, para ter o seu negócio, para ter a sua família, para ter os seus filhos, para ter prosperidade e para vencer aqui nessa vida e também na vindoura, morando com Deus no momento em que Ele chamar a você, quando você completar a sua jornada aqui nessa terra. Agora, o que você precisa para que você alcance isso? Você precisa amar a correção. Veja o texto na tela. O que ama a correção ama o conhecimento. Aquele que ama todos os dias ser melhor, ama o conhecimento. Por quê? É com o conhecimento que você sabe o que você tem que fazer. Quando você tem conhecimento, você não se intimida quando você está diante de uma pessoa que agora, nesse momento, é mais inteligente do que você. Tem muitas pessoas que não sabem do próprio potencial que têm. Elas participam de uma aula, veem que uma outra pessoa responde tudo, que a outra pessoa sabe muito e elas olham para si mesmas e dizem: nunca eu vou chegar no conhecimento dessa pessoa. Mas se essas pessoas começassem a seguir a disciplina e a correção que aquela pessoa que respondeu as perguntas segue, elas poderiam ser muito melhores, muito mais aptas e muito mais inteligentes do que aquela outra pessoa. Só que ela não descobre o seu potencial. Ela acredita, ela olha para si mesma, ela tem um desvio da própria imagem. Existe um erro com relação ao que você pensa a seu próprio respeito. Ninguém disse para você que você é imagem e semelhança de Deus e que você pode todas as coisas. Então você simplesmente olha e pensa: eu nunca serei melhor do que essa pessoa. Mas a vida não é sobre você ser melhor do que a outra pessoa. A vida é sobre você ser uma pessoa feliz, sobre você encontrar o seu propósito, sobre você encontrar o seu caminho e entender o quanto Deus ama você. E o texto de hoje, nessa lição de hoje, a lição número 12 é: a disciplina vence o talento. Já fizeram testes, vários e vários cientistas que pesquisam o sucesso na vida, escreveram muitos e muitos livros, dizendo que existem muitas pessoas muito talentosas, muito inteligentes, muito capazes e que estão pelas ruas, vagando, embriagadas, usando drogas, vivendo uma vida miserável e realmente desgraçada, apesar dos seus altos índices de inteligência, das suas altas capacidades, porque essas pessoas não encontraram o propósito na vida. Elas jogam fora os talentos que nasceram com esses talentos, mas elas não encontraram o propósito. E essas pesquisas mostram que muitas das pessoas que estão gerenciando grandes negócios, sendo grandes administradores, sendo grandes empresários, sendo pais excelentes e mães de excelência, eram pessoas que vieram de famílias destruídas e arruinadas, mas que tomaram para si um propósito. Elas disseram: a minha vida não vai ser assim. Eu nasci de uma prostituta, então eu vou ter uma família. Eu nasci de um pai e cresci numa família em que um pai era bêbado, mas eu não serei assim. Nós temos várias histórias de pessoas famosas. O Cristiano Ronaldo, um grande jogador de futebol português,
fala que cresceu em um lar em que o seu pai vivia o tempo todo embriagado. Hoje ele recebe muitas premiações, é reconhecido como um grande jogador de futebol e ele sempre fala: eu bebo sempre a água. Aí está um exemplo de uma pessoa que poderia dar errado, que poderia dizer: eu nasci de uma família em que eu vi o meu pai sempre bêbado e sempre havia brigas e discussões na minha família. Mas ele disse: a minha família não será assim. Eu dedicarei todos os meus esforços para ter saúde e para ter uma família. E hoje é isso que ele tem. Então, muitas pessoas, por outro lado, nasceram como filhos de pastores e estão jogados na rua. Por acaso elas não tiveram conhecimento, informação? É claro que elas tiveram. Tudo é uma questão de escolha. A disciplina vence o talento. Se você tiver correção todos os dias e disciplina, no decorrer dos anos, a disciplina vence o talento. Fizeram um experimento colocando uma tartaruga e colocando uma lebre para percorrer um pequeno trajeto. A lebre começa a corrida e chega quase até o final. A tartaruga anda tão devagar, que quando você vê a lebre avançando e chegando perto da linha de chegada, você pensa: essa prova é garantida que será vencida pela lebre. Mas no final do vídeo, a tartaruga, que vai andando sem parar, sempre no seu passo, chega até o final e cruza a linha de chegada e ela vence. Enquanto que a lebre, logo depois que a tartaruga passa na linha de chegada, volta para trás. As pessoas que são mais inteligentes que você podem ter a dificuldade de encontrar o propósito. Elas podem ir mais rápido que você, mas elas podem ficar pensando: para onde eu vou? Qual é o caminho? E o caminho que Provérbios 12 traz para nós é um caminho do conhecimento. O primeiro conhecimento que você precisa ter é o de que é uma mentira que você não pode. É uma mentira se os teus pais disseram para você que um aborto era melhor, porque você é um vitorioso, é uma vitoriosa. Você nasceu como uma semente que venceu milhões de outras sementes. Então você já é um vencedor e já é uma vitoriosa, e Deus criou você para ser imagem e semelhança dele. Se você é imagem de Deus, você reflete a glória dele na sua vida. Se você é semelhança de Deus, Deus tem o poder de construir, de fazer e de derramar vida abundante. Então significa que você também tem esse potencial e você carrega isso dentro de você. Esse é o primeiro conhecimento que você tem que ter. Se você ama a disciplina, se você ama a correção, permita-se corrigir os teus pensamentos. Corrija os teus pensamentos. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho condições de vencer a fome, a miséria. Se você ler esse texto, está em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi Paulo que escreveu essa frase, e ele escreveu no versículo 11 e 12, que são os dois versículos que vêm antes do 13, que ele tinha passado fome, passado frio, passado nudez, mas ele conseguiu vencer tudo para cumprir o propósito que Deus colocou na vida dele de anunciar o evangelho. Então ele entendeu: eu posso tudo. Os outros podem ter condições melhores, podem ser mais ricos, podem ser mais abastados, podem ser mais inteligentes, podem ser mais bem aparentados, mas se você hoje tomar o conhecimento de que você tem potencial e se você começar a seguir uma rota de disciplina, todos os dias acordar pelas manhãs, todos os dias apresentar o seu dia para Deus, todos os dias andar se desviando do caminho errado e todos os dias buscar amizades com pessoas que são sábias, que possam te ajudar, você vai mudando a sua história e no longo dos anos você vai ver mudar a sua vida. Agora, em Provérbios 12,
Você ama a correção, ama o conhecimento. Quais são os conhecimentos que Provérbios 12 nos traz? Eu vou apontar aqui 7 conhecimentos. O primeiro conhecimento está no versículo 2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor. Então, se você for uma pessoa de bem, uma pessoa que faz as coisas corretas, você vai alcançar o favor do próprio Deus. E quando você tem o favor do próprio Deus, Deus abençoa tudo que você faz. Então, o primeiro conhecimento, faça o bem, ande com Deus. Pare de pensar coisas ruins a seu próprio respeito e coisas negativas e comece a ser um homem de bem, pensando, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu nasci para derrotar o mal, eu nasci para vencer. No versículo, o segundo ensinamento, seja justo. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Então, se você for justo ao homem que é ímpio, que faz a coisa errada, que fala coisas erradas a respeito de si próprio, vai andar no erro. Mas se você for justo e entender que você é filho de Deus e está aqui para vencer, você vai ser plantado por Deus. Versículo 5. Tenha pensamentos retos. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio são engano. Então, se você tiver pensamentos retos todos os dias, corrigindo a rota, cada vez mais e mais, sendo disciplinado, em todos os dias ter pensamentos corretos. Esse é o terceiro conhecimento da vida. Você vai vencer. O quarto conhecimento está no versículo 11. Está aqui. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Trabalhe. Trabalhe. Porque se você trabalhar, você vai chegar aqui no versículo 24, ó. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários, ou seja, serão escravizados. Então, quem trabalha, sempre procurando fazer o melhor e sempre buscando aprender novas habilidades para ter 2 ou 3 fontes de renda. Se você já faz uma coisa, procure aprender uma nova profissão e procure fazer algo a mais, para que você tenha sempre abundância e prosperidade. O verso 27 fala que o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso, o bem precioso do homem é ser diligente. Então, se você for diligente, se você for dedicado, se você lavrar a sua terra, como diz aqui o versículo 11, trabalhando, né, e fugindo dos ociosos e dos preguiçosos, não tem como você não ser melhor com o passar do tempo. Não importa que você não seja perfeito hoje, faça de maneira constante com disciplina. A disciplina vence o talento. A tartaruga foi disciplinada, ficou dando passo a passo de maneira constante. Ela venceu a lebre naquela corrida. O quinto conselho está no versículo 14. Diga sempre palavras boas. Diga sempre palavras. Aqui, ó, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Aquilo que a sua boca fala vai permitir, vai decidir se você vai ter o bem ou se você vai ter o mal. E o versículo 14 ainda, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Então, fale palavras boas e tenha obras boas. Porque se você sempre disser o bem de você mesmo, eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa fiel, eu sou uma pessoa leal, eu sou uma pessoa trabalhadora, e você fizer isso que você fala, porque não basta você falar, você fala palavras de bem e você também usa suas mãos, ou seja, você faz isso todos os dias. No decorrer dos anos, por mais difícil que seja, você vai ver o resultado. Pode ser uma plantinha que começa pequena, mas no longo dos anos vira uma árvore que vai dar frutos para a sua vida. O sexto conselho está no versículo 16. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Não dê atenção
para quem fica provocando você. Pessoas que falam que você é tolo, você fica com raiva, você fica com ira. Não seja tolo, ame a correção. Não fique guardando ira, nem mágoa e nem raiva de ninguém. Se uma pessoa te fez o mal, perdoe hoje. Diga em voz alta: eu amo a disciplina. Eu amo guardar o meu coração. Lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 7, está escrito: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Então, a sabedoria de você viver em paz, de você fugir daquelas pessoas que irritam e provocam você para diminuir você, para dizer que você não pode, que você não consegue, para você ficar com raiva dizendo, pô, aquela pessoa sempre deseja o meu mal. Por que essa pessoa deseja a minha ruína? Não pense nessas pessoas. Pense, cada pessoa tem o direito de falar e de pensar o que quiser. É você que tem que ser sábio e guardar o seu coração e não guardar a ira. Veja que o versículo 16 fala: a ira do louco. É o louco. Você quer ser um louco? Ou você quer amar o conhecimento e ser sábio? Então, se você quer ser sábio, a ira, ela é coisa de louco. A ira do louco se conhece no mesmo dia. Em outras palavras, o louco, ele responde com a raiva na hora. Mas o avisado, o que é sábio, ele encobre a afronta. A pessoa falou algo ruim, ela te afrontou. O avisado, ele encobre. Ele diz, tudo bem. Passa de um lado do meu ouvido para o outro lado e eu vou seguir a minha vida. E o sétimo conselho está aqui no versículo 19. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Diga sempre a verdade. Veja o versículo 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Que a sua boca seja saúde para falar coisas boas e verdade. Veja que o verso 22 fala que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então, se você fizer esses 7 passos, eu vou deixar no link da descrição do vídeo esses 7 passos para que você possa meditar depois, para você que quiser ler esses versículos com mais detalhe. Quando você fizer isso, você vai estar no caminho da justiça. E andar no caminho da justiça é bom porque o verso 21 fala assim, ó, nenhum agravo sobrevirá ao justo. Não vai vir nenhum mal sobre você. E o versículo 28, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Você vai estar na vereda da justiça, você vai estar no caminho da vida, e nesse processo de disciplina em disciplina, correção em correção, amando o conhecimento todos os dias, você vai encontrar a vida abundante, que é promessa de Deus para você, independente de onde você nasceu, de quem você é ou do que você pensa a seu respeito. Acredite, porque aquilo que Deus fala é verdade. Se Ele disse que você é imagem e semelhança dele, ame a disciplina e a correção. Seja 1% melhor todo dia e no decorrer do tempo. Mesmo que você seja provocado, mesmo que as pessoas te irritem, mesmo que as pessoas queiram te fazer desistir, não desista de você. Não desista de andar na disciplina, de andar na correção, de amar o conhecimento. O que ama a correção, como diz o versículo 1, esse é o versículo principal da mensagem. O que ama a disciplina, a correção, ama o conhecimento. Mas se você aborrecer a correção, a disciplina, a repreensão, você vai ser como um bruto. E o bruto colhe as consequências da sua decisão. Qual é a decisão que você toma? A disciplina vence o talento. Deus abençoe, a paz de Jesus.